Mais um episódio do Qualitar em Foco e hoje eu estou com esses empresários aqui, gente. Olha só os desafios hoje da construção na nova era, nessa era moderna, né? E hoje vocês vão ter informações e conteúdo sobre como construir, como começar uma construção da forma correta, sem ter dor de cabeça. Sem ter dor de cabeça é com a FUST Engenharia. E eles são os 3 sócios aqui, Eduardo Atier, Carlos Humberto e Carlos César. Sejam bem-vindos. Obrigado. É um prazer estar aqui. Vai ser bem legal. Falar desses desafios da construção, né, gente? É um assunto muito interessante. É um assunto que hoje, você vai falar de construção para as pessoas, a primeira coisa que a gente escuta, não, pelo amor de Deus, construção é muita dor de cabeça. Por isso que eu usei esse termo, que são todas as pessoas que eu converso. Então, você está falando disso, você está falando de custo também, né? Então... Dor de cabeça, custo, você fala atraso. De custo? Não, a gente fala de custo, a gente fala de mão de obra. Que o pedreiro ficou de vinho na segunda-feira, ele vai aparecer só na quinta. Hoje o gargalo é na mão de obra, né? Nosso desafio hoje é a mão de obra da construção. Mas antes da gente falar desses desafios, eu quero conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês. Então, vai lá 1 minuto para o Eduardo Atier falar que, além de ser sócios, né, você também tem Eu tenho um escritório de gestão e finanças. Gente, que vai ajudar, viu? Cuidar das finanças na hora de você construir, veja só. Então, falar um pouquinho. Então, eu vim do setor privado, né? Trabalhei durante muitos anos numa indústria aqui. E há 12 anos atrás eu resolvi, deixa eu seguir uma carreira solo, né? E montei o Atier Gestão e Finanças, né? E daí, então, estamos até hoje, né? E junto com a FUST há 3 anos quase, né? O Atier, o sobrenome Atier, que origem? Atier é sírio-libanês. Sírio-libanês. Família da mamãe, que é uma mistura de libanês com mineirinho de Delfinópolis. Então, o papai é mineirinho de Delfinópolis, a mamãe, família de libaneses. Né? Que maravilha! E Carlos Humberto, como é que começou a FUST Engenharia? Nós começamos a FUST em 2013, né, Carlos César? 2013. Cada um trabalhava. Eu, Carlos César, nós juntamos nós 3, que somos 3 irmãos. Né? Na época, em 2013, cada um trabalhava numa construtora diferente. Nós resolvemos unir a paixão de construir e montamos a FUST em 2013. Só que cada um trabalhava para uma construtora diferente, né? E em 2000 montamos a construtora voltado para projeto, não em construção em si. Você formou em engenharia e você também. E tem um irmão mais velho também que é formado em engenharia civil. Todos em engenharia. Todos eles. E aí, trabalhando para outras construtoras, surgiu a ideia de ter hoje... unir forças, por que não trabalhar para nós? E onde que montamos a nossa construtora. Onde começamos, montamos uma sementinha 2013. Em 2013. 12 anos aí, né? E por que o nome FUST? Então. O FUST, ele é todo mundo pergunta, eu acho, né? Todo mundo que vocês da onde que veio, onde que surgiu o FUST? Muita gente acha que o FUST é um sobrenome ou alguma coisa assim. Não. O FUST, ele é um pilar da construção civil. Ele é uma fundação. Ele tem uma fundação, chama tubulão, hoje, né? Aquele pescoço que desce até o solo, ele chama FUST. É um pilar, ele é o que sustenta o para cima. Então, a gente, numa reunião de família, a gente votando lá, porque vamos ver aqui que a gente vai chamar a nossa empresa. Sentou eu, Carlos Humberto, o Weber, sentou um monte de gente, meu pai, minha mãe, minhas cunhadas. Se a família entrou no meio, ficou bom, tá vendo? E eu achei lindo, olha só. Legal, né? Você explicando assim, que é um pilar da construção. Hoje o símbolo é diferente, mas o primeiro símbolo tinha a ver com o FUST mesmo, né? Aí depois entrou o Matheus, né? O Matheus Rezende, ele que estilizou essa nossa marca, né? E aí, ele tinha no mesmo o T do FUST, era o pilar mesmo da fundação. Eu acho muito, muito legal. Mas aí muita gente, com a do pilar, achava que era FUSIE e não FUST. Tá. Entendeu? Aí, mas todo mundo também fala assim, nossa, isso aí é gringo esse nome? Não, ele é brasileiro mesmo. Ele é um pilar da construção civil.
E olha, onde vocês vão, eu sei que todos perguntam, porque gera curiosidade, Com né? certeza. E o nome gerar curiosidade já é bom para a marca que vocês fizeram aqui. Mas, vamos falar, você formou e vocês, na hora que montou a construtora, vocês já começaram juntos e já pegando o trabalho. Não. Como é que foi? Quando a gente... Porque o início é difícil, né? Nossa, muito complicado. Nós formamos em 2010, no final de 2010, só que eu trabalho na construção civil desde 2006. Então, eu já venho trabalhando, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei estagiando na área, então eu sempre fui apaixonado na parte de construção de obras, né? E assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar na área. Então, eu tenho de experiência aí 19, 20 anos de construção mesmo, trabalhando em obras, na prática. E aí, 2013, nós sentávamos lá, né? A gente falou, vamos fazer projeto? Vamos, mas eu não posso sair de onde eu estava trabalhando. Meu irmão também não. Todo mundo ganhava bem, como engenheiro, tal, trabalhando fora. Vamos montar uma empresa, vamos. Montamos uma empresa para fazer projeto. E veio essa empresa fazendo projeto, uns projetos ou outros, né? A gente abriu o CNPJ porque às vezes as empresas pediam nota e a gente não tinha, então tinha empresa para poder emitir essa nota. E até os clientes também chegar e falar assim, eu não quero... Eu quero a chave na minha mão. E aí? Não, mas naquela época a gente nem pensava em construir. A gente só Nem abriu pensava. a empresa para fazer A projeto. gente só pensava em fazer projeto. Só projeto. Mas porque a gente trabalhava em construção já, né? Eu já trabalhava para as outras empresas e eu não precisava fazer para minha naquela época. Entendi. Aí eu até brinco, né? Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu já tinha, em 2013, eu já tinha partido para o negócio. Só que aí, e a experiência que a gente adquire? Né? Então, tudo no seu tempo. Então, a gente adquiriu muita experiência, que aí em 2021 a gente decidiu mesmo a FUST realmente fazer construção. Eu, Carlos Humberto, a gente saiu de uma sociedade, né? Eu e o Carlos Humberto sentou lá no nosso escritório, até hoje né? Eu e o Carlos Humberto falamos assim, e agora, vamos fazer o que da FUST? Eu não quero fazer projeto, eu não gosto de fazer projeto. Ai. Eu não gosto. Eu quero construir. Eu quero construir, eu quero dor de cabeça pra mim. Aí o meu irmão falou assim, eu também, vamos focar no vamos projeto. focar nisso. Vamos focar em... E aí... Projeto não, desculpa. Vamos focar em construção. Construção. Porque é o que a gente sempre fez. O bom é que na hora de apresentar e de fazer construção, cada um pode ir, que ninguém vai confundir as duas pessoas, né? Não. Você Cliente não acha? nenhum vai falar que já não tá aconteceu, falando já com quem. aconteceu em obra eu chegar, o Carlos César, vem cá, vamos resolver uma situação aqui na obra. Eu falo, olha, eu acho que você tá falando com o Carlos errado. Quando é esses problemas é bom, imagina o Pedro querer bater nele, né? Nossa, Eu vou apanhar de graça, entendeu? Vamos entender um Essa aí negócio não é legal bom, não. disso, que é o DNA que eles tiveram de empreendedorismo, né? Sim. Porque a gente vê que no mercado da construção civil, a gente quer, não, deixa eu entrar para uma construtora, deixa eu trabalhar, deixa eu ser funcionário, deixa eu pegar uma obra, deixa eu ir para outro lugar. E já estava no DNA dos dois. E a gente saiu de uma sociedade muito Olha traumática ali, né? E aí eu virei pro Carlos Humberto, eu vou te falar, eu vou querer construir. Quero construir para os outros. É o que eu sempre gostei, não quero ficar atrás de uma mesa fazendo um projeto. Vamos fazer? Vamos. Aí ele topou. Vamos para a rua. Vamos para a rua. E aí logo eu entrei no BNI, que já me deu uma outra cabeça, né? Aí a gente veio dali para frente construindo, evoluindo cada vez mais. Cada hora uma coisa a gente vai aprendendo de diferente e vai aplicando. E está se tornando referência aqui em Franca e região, né? A empresa de vocês. Graças a Deus. Graças Muito a Deus. bom. Engraçado que o BNI hoje faz parte da nossa empresa. Né? A gente montou um quadro, né? Na época, quando a gente começou o BNI não, a empresa, a gente tinha a consultoria do Márcio Frias, né? A gente montou um quadro de negócio. A primeira parceria que tem lá, parcerias principais, está lá, BNI. A gente não apaga lá, é o BNI. Porque foi o que deu start para nós, né? E continua gerando muito Continua negócio. gerando. Hoje, As parcerias, tudo. As parcerias. Nossa mesmo, é que todos nós aqui Até o somos nosso do BNI. encontro. Até Nossa, Até o é nosso devido ao encontro BNI. dos três Dos aqui três, surgiu através do BNI. do BNI. Olha, empreender no nosso país, a gente sabe que não é fácil. Não. E a gente precisa de ter um alicerce muito bem, né? Igual a gente fala, tem que construir com uma base sólida. Sim. E sozinho a gente não dá conta de fazer tudo. Nós não somos bons em tudo. Jamais. Então, quer dizer, você já é da área da construção, quero construir. Aí ficou, A área da gestão. aí entra o Atier. Aí entra o Atier nessa situação. Por quê? Veio eu e o Carlos César na área de construção.
Tá. Beleza, legal. A gente era engenheiro de obras, né? Só que quando a gente vai trabalhar numa construtora, a obra já está pronta. Teoricamente, a parte de gestão da obra está pronta. Você só tocar a obra é uma coisa. E a parte atrás ali? É só executar, é diferente. Na parte, nos bastidores da obra. Até chegar uma obra, né? Até chegar. Até você a prospecção, desenvolver o cliente. desenvolver o cliente, orçamento, essa parte toda. Base. Então, essa parte que ficou muito, para nós, foi muito desafiador. Muito. Chegar até na parte de execução. Parte de execução, para nós, é muito tranquilo. Porque a gente sempre trabalhou com obra. Porque a hora que você chega, você bate o olho, você já sabe se está correto Sim. ali, se não está, o que exato. precisa aqui, o que tem que fazer. Agora, na parte da gestão financeira, Gestão gente, financeira, gestão de porque negócios. outra coisa que eu escuto muito é falar que o dinheiro nunca dá. Não. Você fala assim, ó, vai ficar em 300 mil, vai ficar em 500 mil. Não fica. É um dos Porque desafios não do tem mercado. gestão financeira. Exato, Porque gestão quando financeira. tem que dar certo. Tem não muito aventureiro. É. Então, e esses aventureiros realmente acabam poluindo o mercado. Mas quando você entra com uma construtora séria, que quer levar o orçamento, a base, tudo nos detalhes, né? Qualidade, entrega, prazo, né? Isso daí realmente vale muito. E vale. Vale muito. Vale. Então, isso para a gente é muito importante. E na construtora, como que é esse trabalho dessa gestão financeira? Eles pegaram o projeto, Isso. aí vocês fazem o projeto também, Não. ou já tem alguém lá no escritório que faz? Não. Nós temos os parceiros. Nós Parceiros. temos parceiros para fazer os Isso. projetos. Terceirizado. Terceirizado. É porque, igual que eu falei de falar, eu não gosto de fazer projeto. Então, quando a gente montou a empresa, o meu irmão queria fazer Nossa, tudo. isso é Ele uma queria história ter legal. tudo lá dentro. Ó. Ele queria ter Não, o eu quero jurídico. fazer. Não, ele queria ter um advogado lá dentro. Ele queria ter contabilidade lá dentro. É porque, como nós trabalhamos em empresas grandes, que tem tudo isso dentro da própria estrutura, ele queria já começar como se a nossa empresa fosse daquele tamanho. Se fosse uma Pacaembu da vida, uma infratécnica da vida. Ele Começar queria grandão. Começar grandão. Porque eu trabalhei numa a empresa, infratécnica porque tem sempre 40 me espelhei, anos. né? Eu trabalhei numa empresa em São Paulo que tinha a gestão da obra, a gestão de tudo dentro do escritório, era tudo centralizado dentro da empresa. Eu quero trazer isso Eu quero pra mim. trazer, nossa, eu achava Aí ele fantástico queria- chegar aí no ele- escritório e ter tudo lá, tem a parte jurídica, a parte financeira, de obra, contrato, tudo ali dentro, pra resolver tudo dentro da empresa. Ele queria ter Então a minha jurídico. mentalidade era isso, né? Então vamos montar, trazer um jurídico para dentro, projetista. Só que aí a hora que você entra para empreender, não é tão simples assim. O alto E custo para um vocês alto terem ali dentro custo, também, porque hoje dá lógico. para terceirizar. E hoje você, às vezes, ter uma pessoa terceirizada fazendo o projeto, ela é especialista naquilo. Sim. Então, você traz um especialista para acompanhar o teu negócio. E como eles sabem muito bem como funciona, pô, isso aqui realmente está no caminho certo, é isso aqui que eu preciso. Então, Que traz bacana. parceiros realmente positivos. E foi difícil pôr isso na cabeça dele. Não, Carlos César, a gente precisa ter um engenheiro aqui para fazer projeto. Eu falei, Carlos Humberto, pensa uma coisa, vai ser um gargalo para nós. Imagina um engenheiro, aí chega 15 projetos para o cara fazer, o cara não dá conta de fazer, ainda vai ter que contratar mais gente. Não dá Aí conta. chega mais, aí o cara não dá conta, aí cria um gargalo ali. Agora, se eu tiver meus parceiros para fazer os projetos, eu falo assim, ô fulano, você consegue fazer esse projeto? Consigo. Toma aqui então. Quanto você me cobra? Tá aqui. Ó, quanto você tá aqui? Aí tá aqui. Não dou mais conta. Vai para outro. Toma aqui, ó. Você consegue fazer? Não. Passo para outro. Eu consigo pulverizar mais. Lógico. Você consegue escalar. Escalar. Então eu consigo ter 15 projetos fazendo ao mesmo tempo com pessoas diferentes. Porque você elaborar, né, projetar aí 15 projetos, uma pessoa só, já é cansativo. Porque Nossa. eu considero um artista, que a pessoa tem que viver o sonho do cliente dela. Sim. Tem isso também, e aí você vai inchando a sua empresa, né? Aí você sempre vai ter um ciclo você vai ter que ter um ciclo de projeto, de obra dentro do seu escritório para você manter a sua estrutura inteira. E hoje eu sinto que todos os outros segmentos, né, também que a gente fala, terceiriza, porque não dá mais para ter essa quantidade, né, de profissionais dentro até as grandes empresas. Sim. Terceirizam. Não, as Hoje é outras tudo também terceirizado. estão fazendo Eles isso. estão fazendo isso. Você tem que ter um time lá dentro, igual nós temos. Sim, eu Nós não temos sa- um time muito bom. Não pode abrir mão, Não pode abrir de mão alguns sítio, mas, departamentos, né? mas algumas áreas a gente consegue ter funcionando muito bem com os parceiros que nós temos. Essa parte de gestão é a principal, que você tem que ter o controle dessa gestão. Né, de Uma base engenheiros, sólida.
uma base sólida. O resto a gente pode pulverizar e controlar isso melhor do que ter nossa própria estrutura. Hoje, igual você falou, as grandes empresas estão fazendo isso. Eles estão terceirizando tudo. Porque eles viram que isso é uma coisa mais fácil de gerir do que ter toda a estrutura ali dentro pesada. E a hora que chega na parte da gestão financeira, como é que é, Ati? Aí é na sua mão. Aí é você que vai entregar aquela obra, você entrega certinho. Essa obra vai custar X. Pode passar para o cliente. Ali a gente dividiu, acho que ficou uma sinergia bem legal, né? O Carlos Humberto ficou com a cadeira da comercial, orçamento, cadeia de suprimento. Então, fica tudo com a área com o Carlos Humberto. Carlos César ficou só com obras. Coitado. Só com problema. Só com os problemas. Né? E eu fiquei com a pasta administrativa, né? Que você vai cuidar do tudo que é contábil, financeiro, jurídico, marketing, tudo que fica ali na parte da gestão fica comigo. Então, até nessa entrada, a amiga dividiu, na questão de gestão, dividiu-se as pastas para ficar tudo muito bem definido, cada um responsável pelo seu cronograma. Eles fazem uma parte muito importante do orçamento, né? Que é para trazer para mim pronto ali o que a gente precisa fazer, e dali a gente começa a calcular preços juntos, discutimos bastante coisa juntos de obras. Ontem, né? Ficou até tarde no escritório. Até tarde no escritório, discutindo alguns orçamentos, para chegar para o cliente de uma forma saudável. O que é o saudável? Competitivo. Né? Sendo rentável para a construtora e sendo num preço justo e pela qualidade que a gente vai entregar para o cliente, né? Então, isso é muito importante. Nem mais, nem menos. Entregar qualidade de opções. Exatamente. Porque, às vezes, se você vai usar um produto, uma linha classe A, exemplo, mas dá para usar uma B, que vai dar o mesmo resultado e vai cair o custo. Exatamente. Acho que tudo isso é o que vocês ficam discutindo para levar o melhor. Eu tenho essa opção, essa e essa. Porque, gente, hoje eu vejo... Às vezes a gente não entende, não adianta. Às vezes você vai pôr nesse caso que você porcelanato lá, que é lá, né? Não sei como que vocês... Às vezes, quando a obra fica mais cara, mais vantagem para a construtora, entendeu? Quando fica mais caro. Mas para nós não é interessante, porque a gente está onerando o cliente. E nós, como construtor aqui, nós avisamos o cliente em relação a isso. E eu tenho certeza que vocês dão... Aqui eu não trocaria esse produto. Vocês vão ajudar. Sim. Porque vocês são especialistas nisso. E a gente, do outro lado, né? O seu cliente, muitas vezes ele é leigo, ele não entende de construção. E vocês sim. Nesse orçamento que a gente ficou até tarde discutindo ontem, foi um dos casos. A gente chegou para apresentar o orçamento para o cliente, eu apresentei todo o orçamento e tinha ficado um valor X lá. Eu poderia ter deixado aquilo lá, porque as pessoas que estavam envolvidas na reunião não entendem do assunto. Poderia ter deixado. Aí eu peguei e falei assim, olha, deixa eu perguntar uma coisa. Foi feito o projeto estrutural aqui, não foi nós que fizemos o projeto, vieram todos prontos, tá? Eu peguei aqui o projeto, olhei aqui, eu não vi, por exemplo, eu vi um tipo de fundação aqui de estaca, como que é esse? Hélice contínua. Eu, assim, pelo tamanho da obra, pelo porte da obra, não tinha necessidade de ser uma hélice contínua. Foi feita sondagem do solo dessa fundação, aí o pessoal falou, não foi feito. Eu falei, então, porque para fazer um projeto estrutural, né, bem detalhado ou com uma margem de certeza muito grande, a primeira coisa, você precisa saber o que você está fazendo ali em cima, o que tem ali embaixo, o que tem no solo. E aí a pessoa, não foi feito. Eu falei, olha, eu estava fazendo uns custos mais ou menos aqui, ainda falei para eles, mais ou menos aqui, ó. Se a gente trocar essa fundação por uma estaca escavada, você vai economizar aqui no mínimo, uns 70 mil reais. Gente. Assim, na reunião lá, eu nem tinha feito o custo ainda. Continha de básica ali. Básica, se eu peguei e tal, você vai gastar uns 70 mil reais. Ele falou, mas por quê? Porque, eu falei, hélice contínua é quando é um solo muito ruim, tem uma estrutura muito mais pesada e tal. Então, se a gente trocar aqui por uma estaca escavada, você vai conseguir economizar aí uns 70 mil reais. Aí ele falou, mas quanto custa uma sondagem do solo? Eu falei, olha, como são 2 terrenos, eu acho que você vai gastar aí uns 3 mil reais para fazer a sondagem. Então, ele falou, não, é muito baixo. Aí ele falou, pelo amor de Deus, vamos fazer essa sondagem aí, vamos ver. E eles fizeram a sondagem e conseguiram trocar para a estaca escavada e deu uma economia de quase 300 mil reais. Gente,
Eu falo, vai construir, tem que procurar realmente pessoas, os especialistas, né? Porque olha só, R$300 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Então, quer dizer, vocês estão ali justamente para falar, ó, isso aqui não é necessário. Mesma coisa até chegar no acabamento, tem coisas às vezes que não é necessário. Aí tem coisa que já é. Você fala, não, essa torneira tem que ser essa pelo padrão da sua obra. Esse é o cuidado que nós temos realmente para apresentar esse projeto. E assim, nessa reunião com o Carlos ali, eu falei assim, não, mas você precisa disso aqui? Isso aqui é necessário? Ele modificou quase que o projeto todo para fazer uma economia significativa de mais de 20% para o cliente. Então, isso para o investidor é muito importante. Muito importante. Então, eu, como mexo com número, para mim, se eu economizar 20 e poucos % numa obra, daquilo que eu já estava predisposto a fazer, eu pego e invisto na minha empresa essa diferença. Né? É um capital a menos que eu coloco imobilizado. E o bom é que na construtora, né, na FUST, já tem o financeiro aqui que já vai ajudar, e muito, né? Quer dizer, a gente já tem esse amparo. Que R$300 mil é o que você falou, vamos investir. Ó, isso aqui que você ia utilizar aqui, vamos botar na sua empresa, vamos fazer. Melhora o meu estoque. Aí, às vezes, melhora até na qualidade da obra. Eu não ia colocar isso aqui, mas eu vou colocar isso aqui. Você entendeu? Troca de lugar algumas peças do Lego. Ou não, pega esse capital que eu ia investir aqui, eu financio menos, ou pego esse dinheiro e invisto em outra coisa. Então, aí o cliente faz o que quiser com o investimento. E hoje, se a gente falar de construção, né, de investidores, de pessoas que queiram investir, hoje vocês também atuam na área de quem só quer construir para investir mesmo, né? Como é que é? A pessoa também pode colocar um capital na empresa de vocês para que possa... Eu não tenho aqui, vou investir no imobiliário, né? No ramo imobiliário. Eu acho que o investimento na construção civil é algo que é palpável. Né? O dinheiro no banco, ele rende, mas ele não capitaliza. Não. Né? O dinheiro continua valendo aquele mesmo valor, agora o imóvel não. O imóvel é palpável, teve crise, sem crise. Ele nunca cai de preço. Ele nunca cai, ele está ali. Como diz já, né, nossos avós, quem compra terra não erra, né? Não erra de jeito nenhum. E a gente tem assim, bastante gente querendo comprar o Brasil, né, ultimamente. Né? Então, quem tem terra, realmente, quem tem imóvel, quem tem algo sólido, é um excelente investimento na carteira. Vale a pena. Hoje as terras estão caras, né? Antigamente era mais em conta, mas ainda compensa. Hoje ainda o preço está alto, mas é uma coisa que ainda valoriza e não é algo assim, vantagem. Traz uma rentabilidade melhor. Positiva, né? Então, se a gente tem vários empreendimentos, né? Se tiver algum investidor, não, eu quero investir na construção civil, nesse empreendimento, entendeu? Pode ter certeza que é líquido e certo a receita no final. E hoje vocês imóveis só de alto padrão, que é a construtora, ou não? Desde uma casa de 100 metros até 3 mil metros Hoje todo tipo de obra é obra. Desde a casinha, hoje eu brinco, casa de baixo, uma casinha mais simples até uma casa hoje de alto padrão, assim, prédio, reforma. Não existe casa de alto padrão e baixo padrão. O que muda o alto padrão é o método executivo. Você executar. Não é o valor agregado do material. Porque muita gente fala, alto padrão. O que é um alto padrão? Não é o valor que a pessoa que paga R$30 no metro quadrado num porcelanato, ou então que paga de 200. Não é isso que é a diferença do metro do alto padrão. Você pode pegar uma casa de baixo padrão e ser ela de alto padrão. Que eu falo assim, uma casa popular de alto padrão. Porque você tem todo um processo, você tem um acompanhamento. Então, você tem uma casa que é alto padrão, só que ela é uma popular. Você pode construir uma casa aí de 70 metros quadrados em alto padrão. Em alto padrão. Porque é um alto padrão, tem acompanhamento técnico, ela está bem executada dentro das normas. Isso é um alto padrão. Muita gente, uma casa de alto padrão. Não. O que é uma casa de alto padrão? É o acabamento não. Você pode ter uma casa de alto padrão, que todo mundo... o vulgo alto padrão, só que está cheio de problemas. Cheio de problemas, cheio de infiltração, com problema de trinca, com problemas infinitos, problemas sem acompanhamento técnico. E esse primeiro cliente que vocês deram exemplo, e a maioria não faz a sondagem de solo? Não, a maioria não.
Porque acha caro. Acha caro e não segue o processo. Não é o processo. Correto, Acha que não né? precisa fazer esse gasto, mas não é um gasto, é um investimento. Um investimento. Sabe como que funciona a cabeça do cliente? Primeira coisa que ele procura é o arquiteto, para desenvolver o projeto. O projeto. É a primeira coisa que ele procura. Depois disso, ele acha que os outros projetos não é importante para ele. São supérfluos. Supérfluos. E que são Só os que são de, complementares, né? de extrema importância, tão quanto o do arquiteto. Eles têm a sua importância na construção, tanto para reduzir custos, como para a execução. E tem gente que nem procura o arquiteto, né? Para segurança. Para começar, né? Nem procura arquiteto, já E para vai direto para querer também. construir. Você vai fazer um projeto elétrico, gente, é a sua casa, você vai morar nela. Você tem que fazer realmente de acordo com um projeto bem executado. Sim. Faça bem Qual que é a feito. carga que vai utilizar ali, quantos, né, equipamentos que a pessoa vai. De repente ela tem um espaço lá que ela utiliza muita energia naquele cômodo e tá um fiozinho lá que tá perigoso De 1,5. pegar fogo. Então, Vai pôr um fio de tomada de 1,5 para tomada especial. Aí Então- põe um plug lá, queima o aparelho, começa a derreter a fiação da casa. Ah, mas fizeram errado. Não, Então, não tem isso projeto. volta à questão do quê? De ter todos os projetos para execução de uma obra. Ser de alto padrão, uma casa popular, igual nós estamos fazendo 37 casas no Atlanta Park. E isso é casa popular. E nós estamos com nós temos os projetos todos dessas casas. Então, tanto o estrutural como o de fundação, tem O todos elétrico, eles. O elétrico, hidráulico. legal. E executando com qualidade, nós temos acompanhamento, tudo bonitinho, para o quê? Futuramente, o cliente que entrar que vai morar lá, não ter o que reclamar. Tem uma Entendeu? segurança para o Tem uma resto da segurança vida. para nós, para a construtora, Lógico. e para o cliente que vai morar lá. É um Porque- sonho do cliente. A construtora é responsável, Sim. né? Por tudo que ela projetou ali e construiu, não é verdade? Engraçado, nós somos responsáveis por isso. Inclusive, ontem eu tive uma reunião com um cliente que ela até chorou, falou, nossa, é meu sonho. Então, nós trabalhamos com sonho de pessoas. Nossa, Isso é bonito, né? Eu tenho Eu tenho lá na Isso é nossa sala de reunião, eu tenho uma Nossa Senhora, né? Lá no cantinho lá do nosso café, lá tem uma Nossa Senhora, né? Ela olhou, nossa, é da voto Nossa Senhora? Eu falei, a gente ganhou a Nossa Senhora, porque a gente fez A a gente reforma reformou. da Nossa Senhora das Graças e tal. Uhum. E ela falou, nossa, eu sou da... Ela falou, a igreja é de Santa Mônica e tal. Uhum. E aí ela falou, nossa, eu vou lá todo final de semana, eu olho, tirei foto do terreno, agora tá com base, eu tirei foto, e a gente reza todo dia na casa, Coisa porque é meu boa, né? sonho. E até Olha. chorou. Eu falei, nossa, eu até arrepiei. Eu fiquei arrepiado na hora que ela falou isso. Eu falei, nossa, e a gente Emociona. emociona. Pode ver Porque, que até assim, ele emocionou de Então, falar. porque ó. se trabalha com sonhos das pessoas. Uhum. Aí você fala de alto padrão, também as pessoas que têm poder aquisitivo maior, é um sonho da pessoa. Às vezes para Lógico. investimento, tá, mas é um sonho da pessoa também. Então a gente trata esse alto padrão como pessoa com poder aquisitivo maior ou menor como cliente. Como cliente, eu- não diferenciamos isso. E o Carlos Humberto falou uma coisa interessante, né? Que às vezes é para a pessoa morar, às vezes é um imóvel comercial, mas tudo é o sonho dela, né? E aí eles criaram o slogan da FUSH, né? Que Transformando é sonhos em metro quadrado. em metros quadrados. Isso é Metros uma quadrados. realidade. E aí a gente consegue fazer isso nessas casas populares, consegue fazer isso num Uma reforma. imóvel, numa reforma, num imóvel Num- de um condomínio, em uma igreja, Uma igreja. em um barracão comercial. Então a gente consegue atender todos esses públicos, transformando esse sonho em metro quadrado. Com transparência, Exato. com fazer o que deve ser Eu- feito, né? Porque, gente, consciência tranquila também, que Eu você acho que entregou o melhor. Eu Sim. acho que assim, construir é dor de cabeça. É para todo mundo, até para nós mesmos, Eu que imagino. lida com isso há 20 anos. Né? Construir é uma dor de cabeça. Mas assim, ó, eu acho o mais interessante de ter uma construtora é o amparo legal que a gente dá para o cliente. Uhum. Erros, isso a gente lida com pessoas. Tá? Aí nós somos Infelizmente, seres né? humanos, A gente não tem pode- uma máquina aqui, um IA, que vai criar um vídeo perfeito Não. ali, ou vai ter um computador que vai fazer perfeitamente o que a gente manda ali. A gente tem mão de obras, né? E mão de obras, mão de obra erra. O que difere é o jeito que você vai tratar esse problema. Não estou falando que, nossa, a construtora FUSH é a perfeita. Não, a gente erra também. Isso é normal. humano. É o normal. É porque a gente é inevitável. humano, a gente lida com pessoas, né? E pessoas erram, né? E se erram,
A gente tem que ter o quê? A cabeça no lugar para a gente tentar corrigir aquele problema da melhor maneira possível. E não é ligar, tipo assim, tchau, não, é só mais um, e deixa para lá. Não, a gente sofre com aquele problema, a gente sofre com aquilo. Então a gente vai até o fim para resolver, para deixar o cliente feliz. Se chegar Entendeu? numa obra e ver que tem alguma coisa ali que o pedreiro fez errado, ou outro profissional... Aí cai o você restinho fala do cabelo que não tem. Aí você fala assim... Não, aí você fala assim... Não, você já fala... Vamos desmanchar e fazer Sim, correto. já aconteceu isso várias vezes. Já, tá errado, vamos refazer. Porque assim, ó, eu quando eu trabalhava na outra empresa, a gente fez um negócio lá com um psicólogo. E eles perguntaram para mim qual que era o meu grande problema. Meu grande problema é ir na obra e achar defeito. E assim, ó, isso é muito chato. Eu era muito chato, meu olho. E aí, né, eu trabalhava na empresa e era uma casa de... Era. Eu sou ainda? Era. Deixa o pessoal da obra achar. Continua, assim. E aí o psicólogo virou e falou assim, mas será que você se cobra tanto? Mas será que está no nível do que a gente constrói hoje? Eu falei assim, não, mas eu construo como se fosse para mim. Exato. Então, se aquilo ali não passou para mim, não vai passar para ninguém. E o negócio, eles falavam, não, realmente tá muito bom e tal, mas eu tinha um olhar mais chato em cima daquilo, sabe? Um olhar mais Que bom crítico, saber que você excelência. é assim. Porque isso transmite até que mais credibilidade ainda pra gente. Aí que lá me fazia eu sofrer, né? Fazia eu sofrer com aquilo lá. Ansioso. Porque não, mas não pode ser assim, tá um pouquinho torto, mas o material que eram comprados naquele momento era o máximo que dava pro pedreiro fazer. Você entendeu? Era o máximo. Ele não podia fazer você comprar um material de baixa qualidade e entregar um de alta qualidade. Não tem como. O piso vem torto, o negócio vem diferente. Então, eu sofria com aquilo. Então, eu sou chato com essa parte de olhar na obra. Eu ir na obra, tá errado. E pode pôr a trena lá, pode pôr a régua que tá errado. Teve um dia que o meu engenheiro... o meu empreiteiro. Não, tá errado não, tá certinho. Eu falei, não tá. Pode pegar lá, pega lá a régua. Não, Carlos, mas olha aqui, tá certinho. A hora que eu pus a régua lá, falei, tá fora, você pode refazer aqui, pode refazer essa parede e tal. E pronto, ele teve que refazer. Ô, Carlos, mas falando de desafio, qual que é o maior desafio nessa nova era? Nossa mão de obra. Hoje é a nossa mão de obra. Eu acho que o desafio hoje é a troca. Além de ser Hoje em todos os setores, mas a construção civil está sofrendo muito. Ela sofre porque ela ainda é muito manual, apesar que as tecnologias estão chegando. A gente teve num evento no Enix, né, que é um encontro nacional da construção a seco. E a gente viu muita tecnologia interessante. Então, claro que nós vamos claro que a gente vai falar sobre. É um desafio, né? O grande desafio. E é o desafio não só na mão de obra, mas o cliente em si também. Porque o cliente, até ele entender que existe outras tecnologias, e as novas tecnologias aceitar. Mas é porque assim, o que mais houve? Mas será que é bom? Será que é resistente? Parede de gesso, parede de steel frame, né? Que hoje tem casas agora aparecendo aqui em Franca de steel frame, que é uma parede de estrutura metálica com gesso, basicamente. Tá. Pessoal, será que é tão forte igual uma alvenaria? Franca é muito mineirês. Mas não é só aqui. Muito desconfiado. Eu acho que é questão de cultura brasileira, não é não? Uhum. Não é só Franca, acho que... Mais Franca, mas assim, tá vindo. Isso já é uma realidade nas regiões mais centrais. São Paulo, Campinas. Tô falando de São Paulo porque eu conheço mais daqui. Mas nessas metrópoles, Ribeirão Preto já é uma realidade já bem palpável. Então eu já vou chegar do outro lado aqui. É seguro? Muito seguro. Não, é sim. Deixa eu já. É seguro. É seguro. Ele é bem seguro. É muito seguro. Então, o pessoal tem essa... Você faz a base normal da casa, com estrutura. E depois as paredes são de... steel frame, que é metálico e gesso. Basicamente. Eu vou falar que é metálico e gesso porque é mais fácil eu te explicar desse jeito, entendeu? É uma estrutura mais reforçada e placa de gesso. Cimentícia pro lado de fora, por conta da umidade, e placa de gesso interna, que ou pode ser resistente à umidade, dependendo do local, se é banheiro, se é área úmida, ou então de placa normal, que é para convencional. Resistência até a chama. Tem coisas a placa acústica também. E economia para uma obra de fazer nesse tipo? Esse é o grande problema, porque ela é mais cara se você pensar ela em si, no metro quadrado, da alvenaria para ela.
e o desembolso dela é muito mais rápido. Então, isso se torna Mas ela mais fica caro. pronta rapidinho. Esse é o diferencial. Assim, ó, Com você sabe alvenaria rapidinho, ficaria, vamos supor, 6 meses. Com o estilo frame ficaria steel framing, uns 3 meses, você deixava a casa Metade da prontinha. obra. metade da obra. O que acontece é o seguinte, o steel framing, assim, ó, ele tem um desembolso muito rápido. Fica Hoje, pronto, graças a Deus, os tem bancos financiamento. estão começando a financiar esses novos tipos de tecnologia, porque antes não financiava, né? Então, tem E isso agora também, começou né? a financiar. E o que acontece? Se você pegar uma casa de alvenaria e uma casa de steel frame, se você comparar o método, alvenaria com steel frame, o steel frame fica um pouco mais caro. Só que se você comparar o global como um todo, a questão de economia, desperdício, o tempo, com a sua mão de obra, o tempo de canteiro, leva todos os custos em consideração, o steel framing é mais vantagem. Porque vai ser uma obra muito mais rápida, uma obra muito mais limpa. Por isso que é construção a seco, né? Que não usa... e o desperdício é quase zero. E a mão de obra? E é Bem muito menos. menos mão de obra, Bem uma menos. mão de obra mais qualificada, Exatamente. né? E assim, sem imperfeições. Por exemplo, cômodo fora de esquadro, parede fora de prumo. Você não vai ter isso numa casa de steel frame. Um dia uma pessoa fala assim, mas se eu construir uma casa assim, eu vou ficar batendo na parede assim, vai ficar tudo oco. Vai ficar daquele som de oco. Aí eu virei pra pessoa e falei assim, quantas vezes você bateu na parede da sua casa? Você anda na sua casa, Você anda na parede? Não, você nunca não, bateu na é a parede mesma da sua coisa, casa. Você vai sair na parede toda hora assim, batendo? E se ela Não, falar que não quer é. pôr um quadro, não pode furar? Pode. Tem gente que fala, é umas coisas... Não, que- depende. Aqui, Isso aí tudo é a parede São previsto. mitos, são mitos. A isso. parede, então, São mitos. depois, quais são os mitos, os principais mitos? Porque então, eu vou que a pôr pessoa um fala? quadro na minha parede vai cair, não dá pra colocar. A parede vai cair se eu colocar um guarda-roupa. Se chover Não, muito se chover, forte vai e ventar, molhar minha dentro casa da minha vai cair. casa. Tomba. Sabe aquela casinha dos 3 porquinhos? Aham. Eles pensam que é assim. Se tiver uma infiltração, vai Vou dar te falar, problema. uma casa de steel framing, se você tiver um problema num encanamento ou numa Muito mais elétrica, prático é pra muito mais fácil você reparar. arrumar do que uma alvenaria. Porque a alvenaria você vai ter ali, ó, Quebrar. quebrar tijolo, quebrar reboco, aí depois você tem que chamar um pedreiro para tampar aquilo lá, tampar. No outro você chama o gesso corta aquilo ali, Exato. faz, Pontual. pinta ali. Rápido. Eu acho que se vocês assistirem os programas lá dos Estados Unidos, né? Os irmãos à obra. Os irmãos à obra, Aqui, né? ó, os irmãos à obra. Os Aqui. irmãos da obra. E aí você vê as reformas que eles fazem nas casas lá muito mais rápida do que construção, que alvenaria comum. Olha Um só. exemplo prático, quando a gente vai nos hotéis. Nos hotéis, Bate nos na ibis parede. da vida. Tudo feito de Então, gente, drywall. ó, nem no hotel a gente não bate na parede, então, nem na nossa mas casa. eles por que são isso? todos assim. E aí Todos. aqui... E a gente está acostumado a ir pagar caro e achar bom. Tá bom. Se assim, ó, por exemplo, eu fico avaliando, se os Estados Unidos é uma grande potência mundial na economia, em tudo, eles já adotaram isso há muito tempo. Há décadas, né? Por que nós não podemos fazer isso? Então a gente foi nesse encontro aí, que é o Encontro Nacional da Construção a Seco, viu muitas oportunidades, Muita tecnologia embarcada, que assim, dá vontade de mudar a cabeça de todo mundo para começar a construir isso de uma tal forma que não muito... tem só steel frame também. Tem Que wood mais? frame, que é de madeira. Uhum. Tem a parte de EPS. De fazer. O que é EPS? Isopor. Isopor com concreto. Fazer a parede Olha de só. isopor. Ainda, assim, Você ó, vem e isso- monta os leguinhos ali. Tipo um Lego. Você vai e monta, aí você montou a parede. Gente, bacana. Então E tem aí a gente várias tem que formas. mudar a cabeça Tem. das pessoas para aceitar essas novas tecnologias. lá no dia lá do Enix, eles construíram uma casa lá Ah. em 2 dias, 36 dias. metros quadrados. Quantos dias foi de Nós evento? ficamos lá 2 dias. 2 dias. dias. Em 2 dias Eles eles construíram uma casa, uma casinha lá, um quarto, um banheiro, uma Tá. edícula, em 36 metros quadrados em 2 horas. Isso é Gente, uma Com coisa piso e tudo. interessante. Eles fizeram uma coisa muito legal lá. Eles colocaram um canteiro de obra, normal, convencional, como nós estamos acostumados. Fizeram do steel frame e uma de wood, né? De madeira. Wood frame. Aí essa aqui começou a levantar assim, mais devagar, o steel frame mais rápido, e aqui nada de acontecer. Aí a gente passou uma hora, a gente passou outra. Que era a alvenaria. A alvenaria comum, convencional. convencional. O Carlos, o César, ele vira para mim, cara, você quer
quanto que o pedreiro não veio trabalhar? Não, eu falei isso brincando falou mesmo. isso Mas já? passou que tava as 3 casas, assim, ó. Tava a de Verdade alvenaria aqui, mesmo. a de madeira aqui e a de steel frame aqui. Aí nós conversando, eu falei, Eduardo, olha aqui, a de alvenaria nem começou ainda. Eu falei assim, quer apostar quanto que o pedreiro faltou? E brincando, né? Brincando. E continuou. Ah, e na hora da continuou, né? apresentação foi isso mesmo. E lá na hora deles falarem da apresentadora casa lá. da apresentadora falar, ela realmente comentou essa situação. Que vocês estão vendo aqui, aliás, aqui o pedreiro faltou, não veio trabalhar. E realmente mesmo, ela não tava isso aí, brincando. será Não, que ela não estava né? brincando. Não Não estava. Acho que Foi foi programado. programado, Lógico que foi. Lógico que foi. Lógico, mas isso muito acontece muito. interessante. Lógico. Foi muito interessante. Porque é a Se foi realidade. programado, foi um marketing muito bom e é Foi, realidade. lógico que é a realidade. É a realidade. Hoje o pedreiro Entendeu? não trabalha de segunda. É incrível que pareça. É, Ele não trabalha mas de o dia lá segunda-feira. tava chovendo. Ah, aí então, não foi. beleza. É. Então, esse é E no outro dia não foi de novo. Não, Nossa, que a gente interessante, estava escuta. chovendo mesmo. Tava Mas chovendo. é verdade, velho. caiu um temporal lá em São Paulo. E ela falou lá, tô aqui, ó, mostrou o WhatsApp dela, mostrou lá mesmo, É. assim, ó, tô Verdade. tentando ligar pra ele aqui, ó, ele não me atende. Mas isso aí foi bem desenhado. Foi eu acho. desenhado, lógico. Lógico que mas foi, é a né? realidade. Mas hoje. é a Gente, realidade que hoje isso nós acontece. vivemos. Você contrata Vivemos. o pedreiro, ele não vai na segunda, não vai na terça, depois ele fala que machucou o pé, vai na outra Aí ele pega semana. outra obra, Não, mas, trabalha um pouco de mas lá, o que depois vem pra acontece? cá. Ele, como é uma profissão que está em falta, na verdade, no mercado, um pedreiro hoje, daqui um dia vai virar tipo ouro, né, para nós. Quem continuar com esse ritmo de obra, né? Eu falo que pedreiro vai ganhar mais que médico. Eu também E o pessoal acho. tá Mas é duvidando de mim. verdade, é igual eu brinco, né? Antigamente, quem que era o servente de pedreiro? Eram os filhos. Meus filhos. Hoje você não tem. Hoje os filhos não querem virar servente. As gerações estão mudando. Estão de mudando. conceito. Então, quer mudar. Então, não está tendo profissional. E eles estão... Então, eles estão sendo requisitados em todas as obras. Então, o cara está começando... Um pedreiro está aqui comigo, trabalhando, tal. Chegou na parte de ganhar dinheiro, ele está lá, trabalhando. A outra obra ofereceu, ele vai te abandonar. Ele vai te abandonar. Quando eu estava construindo aqui, o pedreiro, na época, e eu tinha prazo que eu fiz pela Caixa, aí eles vinham, né, para ver se aquela parte estava concluída para liberar. O pedreiro simplesmente pegou uma outra obra e foi embora. Te leva na Ele mão. ganhou o dinheiro dele ali, dali. E eu aí acho que... eu tive que correr, porque eu tinha prazo. É engraçado, você pode ter contrato com a pessoa, você pode ter tudo que for com a pessoa, você pode ele ser registrado para você, pode ter o Não deu contrato, bola. bonitinho, ele vai te abandonar, ele vai pegar outra obra, ele vai ganhar dinheiro na outra obra, ele vai fazer isso com outro cliente, Você ele tá vai com fazer isso. construtora? Não estava com construtora. Olha aí. Se Porque é conosco, se ele não vem num dia, o outro vai vir. Vai vir Essa outro. é a diferença. vantagem. Porque Olha aí. você, quando o cliente vai direto no pedreiro, ele tem essa dor de cabeça. Ah, meu pedreiro não veio. Quantas vezes já foi clientes nossos lá falou assim, nossa, meu pedreiro me abandonou, não terminei minha obra e eu preciso de alguém. Quando vai atrás da construtora, ele tem um contrato com a minha construtora. Então, Ele eu não tenho tá um nem prazo aí. para terminar. Se o pedreiro Por meu isso. terminou ou não, ele vai me cobrar prazo. Eu tenho que pôr outro ali no lugar para substituir o mais rápido possível. Eu tenho que me virar nos 30 para terminar a obra no Por prazo. isso que a dor de cabeça fica com vocês, com a né, construtora. gente? Mas eu acho que a maioria das pessoas hoje estão buscando uma construtora. Justamente por isso aí. Não Para dá ter uma pra segurança, né? Uma Não, segurança gente, jurídica. Você contratar... A gente não tem experiência desse tipo de mão de obra. Que depois é o pedreiro, é o pintor, é o gesseiro, é Uhum. o encanador, é o eletricista. Uma coisa que eu falo, às vezes assim, ó, nossa, contratar uma construtora é caro. Não é caro. Se você pensar, não é caro. Porque a segurança que nós, da construtora, vai te dar na parte jurídica, na parte de execução, é muito grande. A gente gera economia para o cliente. Lógico. Às vezes o cliente, não, mas contratar uma construtora eu vou gastar mais. Mas se o seu pedreiro, Não, você mas- aqui construindo, só que você é seu pedreiro. Seu pedreiro chegar assim, ô André, eu tô precisando de 50 sacos de cimento. Você vai comprar 50 sacos de cimento. Você sabe para onde que ele está usando esse saco de cimento? Você acha que vai 50 sacos de cimento no que você precisa? Você não sabe. O pedreiro está falando. Mas a sabe, construtora não vai ter esse... Às ó, vezes eu entrega só preciso, 20 aqui e os outros 30 ele vai desviar para outra eu obra. preciso de 10 Outro sacos de cimento só para Não fazer estou serviço. generalizando, hein, pelo amor de Deus. Não estou Mas falando é que todos são assim. desperdício também, né? Desperdício. Que quebra. Quebra, joga Teve um fora. dia- O controle desse material, o controle Gente. de compra, os descontos que a gente consegue Por Teve um comprar em dia que eu larga cheguei- escala. em larga escala. Eu cheguei numa casa de uma amiga, ela estava fazendo uma reforma. Muito tempo atrás. Perto tinha uma caçamba. Se vocês verem, a quantidade de pisos que o pedreiro quebrou na hora de Que cortar. loucura. Eu falei assim, gente, o que é isso? Vou te contar uma situação. Foi desperdício de material. Eu falei, será que ele
pelo menos era especialista em acabamento, porque isso aqui está mostrando claramente um desperdício total, tem uma caçamba de piso. É uma economia fictícia, né? Fictícia. É uma economia fictícia. Eles Porque falam vai que a demorar muito economia mais tempo, ele vai gastar muito mais material. pode te abandonar no meio vai do te abandonar caminho. no meio do caminho. E é assim, Mas quanto que eu vou economizar na construtora? Não, você Não sei quantos por cento, mas quanto que eu vou gastar mais? Você chega pro cliente quando ele tá nessa coisa de abandono aí, já abandonou, já tá procurando. Quanto você já pagou o pedreiro? Eu paguei quase tudo pro pedreiro. Porque assim, ó, E às vezes nem chegou na o metade da Acontece, obra. não acontece? Já Chega escutei gente sexta-feira. falar que pagou o pedreiro e É. desapareceu. Desapareceu. Chega Perdeu sexta-feira, porque assim, ó, hoje a mão de obra quer receber toda sexta-feira. Aí chega sexta-feira, ó, eu preciso de um vale de tanto. Tem um vale de tanto, aí ele vai pegando aquilo lá. No final da obra, você já pagou tudo pra ele, você fica na mão dele, pedindo pelo amor de Deus, estende Ele até um tapete terminar. vermelho, leva, busca ele onde precisar. Eu tô vendo até uns vídeos que mostram isso, o pedreiro chegando na obra, o cafezinho tá pronto, levando ele, fazendo um churrasco pra quando o ele. patrão acompanha o pedreiro. Coloca uma cadeira de rei, assim. Desse jeito. E o que você falou, que pedreiro daqui a um tempo tá ganhando mais que o engenheiro. Teve um vídeo Não, isso aí assim já tá, também. né? Isso aí é Não, normal. que aí começando a obra, o engenheiro chegou de caminhonete, final da obra. No final O do- pedreiro Sai chegou da de caminhonete. caminhonete. E o engenheiro sai de bicicleta. Você viu isso? Eu falei assim, gente, o que é isso? É bem Mas é. isso mesmo, porque tira tudo. E qual é a responsabilidade? Então, nossa. a maior, A responsabilidade do grande. engenheiro é muito maior. Quando Lógico, não tô quando a gente desmerecendo. faz uma Tem obra, que ter o o amor pedreiro. da profissão quando mesmo. a gente faz uma obra, a gente assina contrato e tudo mais. E, por exemplo, se o cliente se sentiu lesado, ele consegue pegar esse contrato, acionar juridicamente. Agora, com um pedreiro, uma outras pessoas, você Não. vai acionar a pessoa como? Não tem Às como, vezes não tem você nem não tem contrato. segurança Não tem. nenhuma. Na verdade, você está falando em trazer uma pessoa ou uma empresa especialista e você tentar economizar, tentando você mesmo administrar algo que não é seu core business, né? Então, quando você traz um especialista, a gente fala muito isso no BNI, né? O BNI é terra de especialista. Então, quando você é especialista no seu negócio, você vai ter a segurança de estar contratando e tendo resultado. Agora, se você não é especialista, você vai querer tocar achando que vai ter economia, que vai ter sucesso, que vai ter qualidade, e no final das contas passa por algumas dores de cabeça no meio do caminho. E eu quero depois também tirar algumas dúvidas para ver se vocês fazem isso também, que às vezes o pessoal que está assistindo a gente precisa de uma assessoria um pouquinho maior. Mas vou falar já. Primeiro eu vou dar um alô para os nossos patrocinadores. Vamos lá. Aqui, Restaurante Rancho JP. Ei, pessoal, aquele torresminho, aquela galinha caipira de domingo, É bom, hein? é lá no JP. Fica aqui em patrocínio, pertinho da gente. Aliás, está mais perto da gente aqui, né? Tá. Olha só. Tá Vale mais a perto pena do que nosso escritório. passar um domingo lá. Calçados Turim, que tem a loja Anexa Fábrica, que é parceiro da Qualitá, olha só, desde quando nós iniciamos a revista há 20 anos. Que bacana. Até hoje, patrocina todos, né? Era a revista, depois os programas e agora o nosso podcast. Temos também a CRR Solar, nosso amigo, Rodrigão. pensou em energia, né, fotovoltaica e economizar, né, até 95% da sua conta de energia, olha só. Hoje, quem não precisa? Schiarelli, que também você só encontra os produtos da Schiarelli através dos marketplaces de site. Tem tudo, tem sapato social, tênis. E, Legal. gente, e um preço, qualidade, estilo, praticidade, é na Schiarelli. Mas vamos lá agora, vamos falar Eletrolex, ó, também, Do né? Alex. Alex, que é parceiro nosso aqui. Soluções, na hora de você contratar alguém para cuidar da energia, Alex da Eletrolex, soluções elétricas. Vamos lá, nós falamos aqui de soluções elétricas, né? Agora vamos falar dessas novidades que vocês, mais novidades que vocês viram nesse evento, nessa feira, né? Que são esses tipos que vocês ficaram encantados para trazer aqui para a gente. A hoje. gente quer trazer Então isso é- com força para Franca, Tá. trazer esses novos estilos de construção, oferecer para os clientes, né, essa nova tecnologia. Porque eu acho que é uma tecnologia que não tem mais volta. Não tem mais volta. Já é a questão de tempo disso virar febre em todo o Brasil. Por causa dessa falta de mão de obra, dessa coisa, e a mudança de cultura mesmo das pessoas, que vem mudando aos poucos, né? Procurando todo mundo mais voltado para a área ambiental, né? Muito preocupado com essa área ambiental, Tá. porque realmente uma construção de alvenaria convencional, ela gera muito desperdício, mas muito desperdício mesmo.
E essa parte de... O impacto ambiental é muito grande. O impacto ambiental muito grande. E a cada vez vai piorando essa parte, as leis vão ficando mais duras, né? E com isso vai crescendo o produto. E eu acho que essa parte, tenho certeza que essa parte de novas tecnologias, steel frame, wood frame, casas impressas, né, são coisas que vão agilizar tanto a parte ambiental, a parte de obras e qualificar cada vez mais a nossa mão de obra. Porque eu acho que a construção hoje, o que falta é a qualificação. Antigamente, nossa, meu pai era pedreiro, mas seu pai era pedreiro, nossa, todo mundo ficava em choque, né? Pedreiro. Hoje o pedreiro é o pedreiro. Tem pedreiro que ganha muito bem. Por quê? Mas essa coisa tem que vir, é cultural. É cultural, a mão de obra hoje é cultural. Então, eu acho que a parte do steel frame vem para engrandecer mais a construção civil, que hoje é um dos carros-chefe depois do agro, né? É o agro, aí vem a construção civil, né? Então, o que move o Brasil, o agro e a construção civil. Então, a gente precisa, sim, de novas tecnologias. Se até grandes potências têm essa nova tecnologia, porque o Brasil não pode ter. Não são substitutas, mas vão caminhar juntas. Sempre a gente vai depender, sim, do pedreiro, porque não vai, não tem como você não depender deles. Não, tô falando que não vai... a mão de obra sempre vai existir em qualquer nicho de mercado. Mas ela vai se especializar melhor. Né? Mas tem coisas que não tem como não fazer. Você vai fazer uma piscina, hoje existe novas tecnologias para fazer uma piscina sem ser de alvenaria? Tem, mas tem as suas limitações. O steel frame também tem suas limitações. Mas está vindo o desenvolvimento está chegando, né? E a gente precisa estar atento no mercado. Senão, é aquele negócio, a gente precisa estar um pezinho sempre à frente para poder também acompanhar o mercado, senão a gente vai ficando para trás. Então, a gente está nisso, desenvolvendo, trazendo, estudando para poder agarrar essa nova tecnologia aqui em Franca também. E tem tanto a tecnologia da construção quanto a tecnologia interna, que é o que a gente vai oferecer agora para os clientes da FUST, que é acompanhar a obra pelo aplicativo, a evolução dessa obra. A gente nós estamos pensando em desenvolver algumas questões de IA dentro da empresa, porque isso não tem jeito. Não tem volta. O Exterminador do Futuro daqui 5 anos vai vir, não vai ter jeito. Mas nós vamos levar a inteligência artificial para dentro da construtora para ajudar e facilitar todos esses processos que a gente tem e a qualidade de entrega para o cliente final. Né? Então, eu acho que a tecnologia está tanto no canteiro quanto dentro dos bastidores. Qual que é o maior desafio na hora de apresentar essa nova tecnologia para o cliente? O maior desafio? É o custo. É o custo e o cliente aceitar, porque agora está mais fácil. Hoje tem modelos aqui em Franca, para você levar o cliente lá numa obra, falar, é assim. Mostrar a diferença, mostrar prática, pronto. Né? Mostrar falar, olha, aqui é uma casa feita de steel frame, essa casa aqui é feita de EPS. Mas antes não tinha essa tecnologia, você tinha que mostrar pela internet, não é a mesma coisa você pegar, mostrar, palpar. Então, hoje tem, você chegar, pedir licença para um cliente que tem uma casa. Então, essa é a diferença. Agora, e o custo. Né? Às vezes, o custo mais enxuto, a pessoa chega ali já... A primeira coisa, não tem dinheiro para gastar. A primeira coisa. A primeira coisa que senta. Aí nós escutamos muito. Essa é a primeira coisa que nós ouvimos. Mas não quer gastar. Não quer gastar. Não tem dinheiro para gastar. Não tem. Primeira coisa que a gente ouve. A gente tem que rebolar no orçamento ali para encaixar no que a pessoa quer. O steel framing, com o tempo, ele tende a ficar mais em conta. É igual quando surgiu o primeiro carro elétrico. Nossa, era um absurdo de carro. Ganhando escala. Consegue produzir mais, tem mais concorrentes para te fornecer material, então o negócio tende a diminuir, igual eu falo de carro elétrico, né? Então o custo, hoje, para você construir uma casa pequena, não compensa. Não compensa. Fica caro. Aí fica mais caro do que uma casa convencional, que é uma casa rápida ali. E a de Lego? Mas
É as de isopor, é a de EPS. Também, EPS. mas também é chama. EPS. Eu já falei da Zulego porque eu gravei. Mas Mas também- hoje você monta casas dentro De um de um galpão. armazém, de um galpão, E e leva leva ela às lá paredes só só para pra montar montar as ela. paredes. Gente, então, acho que isso é um sonho. Só que ainda Você vai lá o no custo terreno, é você só elevado. coloca. Mas o Brasil ainda não tem essa cultura Não muito tem essa cultura enraizada. enraizada. Então, ainda, o Carlos Humberto está falando custo, ainda é o custo. É o custo. O Hoje é o grande custo. Hoje é o vilão de empecilho. tudo, o empecilho Mas é a custo. Até pessoas- porcentagem, até pessoas- porcentagem é 30% mais caro ou não? Não chega a Não chega a 30%, não. Não. Mas assim, por exemplo, a pessoa que tem um dinheiro lá, o desembolso é muito grande. O desembolso inicial é muito grande. Porque a alvenaria, se você vamos pegar uma casa aí maior, Você vai que você gasta comprando, 10 né? meses. Aí você vai comprando aos poucos. Uhum. Agora um Essa em steel 3 frame, meses tá pronto. primeiro, ó, igual Você eu já falei, tem tem teu poucos dinheiro. fornecedores, tem poucos fornecedores de materiais para esse tipo de coisa. E aí, Esse o tipo pessoal de material. pede uma entrada. Aí você já tem que pôr 50% lá. Tá. E a hora que A entrega outra o que material, entrega o mas em material, três outro, parcelas. outro restante. E aí, a hora que você vai fazer a obra é tão rápida que acabou a obra, você tem que pagar. Então, que imagina uma obra de 3 meses, você tem que desembolsar lá não sei quantos R$ 1.000 lá para pagar isso. Ah, mas... 300, 400 mil de uma Hoje, vez. com o financiamento, já Então, muda a quer dizer, história. E o gestor financeiro lá, não ajuda o cliente, peraí que eu vou te ajudar a Não, conseguir aí a esse gente corre crédito. atrás de linhas de crédito para ele, é diferente. Você faz isso também? Hoje, a Lá gente na pode construtora, oferecer vocês ajudam a dar essa parceria para o cliente conseguir crédito também? A gente auxilia Tá completo, ele, indicando gente. eles para ir para o Gente. caminho certo. Né? A gente não pode interferir nessa questão entre ele e a instituição financeira. Mas a gente consegue instruir ele da melhor forma para ele buscar o melhor caminho para financiar a obra dele. E hoje, se falar em financiamento de obra, continua sendo a Caixa ou tem outras? A Caixa ela tem um É o maior custo banco. muito bom e ela realmente continua sendo É a o maior maior. banco. Mas os bancos privados hoje, Também. eles entram muito forte pela rapidez no desembolso do financiamento. Então, eles criaram assim, ó, eu não consigo ser o mais barato, mas eu consigo ser o mais rápido. Olha Né? só, Então, os tá. bancos privados, eles entram nos financiamentos também, inclusive nas PJs. Né? Nas PJs também eles são fortes. Hoje a Caixa está com uma linha de espera muito grande, É. de muitos financiamentos. Aí os bancos privados, mesmo com as taxas um pouco mais caras, eles viram Um nicho. o nicho ali. Não, se a pessoa está com pressa, vamos pegar e Vem financiar por para aqui. essa pessoa, vem para mim. E eles conseguem, eles estão conseguindo vários clientes. Uhum. E tem Mas, cliente, olha- é igual o carro, é o primeiro carro, né? A pessoa não quer esperar um consórcio. Não, já Não. quer Quer ver, financiar. quer ver. Não, É. faz na hora. Vai lá, Eu paga já o perdi dobro. clientes que não esperaram a Caixa Econômica Federal, que não quis esperar, entendeu? Não quis e desistiu até da construção, por conta da espera de entrar na fila, esperar o recurso e tudo mais. E o bom de vocês é que, de repente, é justamente isso. Vamos planejar essa construção? Vamos Uhum. fazer? Tá, você vai precisar do financiamento, então vamos começar aqui. Todo esse planejamento vocês passam para os clientes, Sim, gente. conseguimos auxiliar ele do Inclu- início do sonho dele até a entrega Até a do metro entrega da quadrado. chave. Às Então é vezes só chegar, né? Falar, tá tem pronto cliente aqui. que nos procura sem projeto, mas tem cliente que já procura com o projeto pronto. Aí o projeto pronto, a gente desenvolve o orçamento a partir do projeto dele. Às vezes o cliente, eu quero fazer uma construção, você tem um projeto? Não, então, eu te indico, Vem cá. vamos sentar aqui, te indico o parceiro assim, 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 nós fazemos o orçamento, a gente faz todo o mapeamento para ele, para entregar até o final de obra para ele. E eu já chegaria falando, toma conta para mim, eu preciso do projeto, preciso do financiamento, preciso de tudo. Olha que A interessante. gente auxilia Tem até, gente na, que fala assim, a gente Aí, ó. auxilia até na escolha de um terreno. Olha exatamente. só. Toda essa parte. E- Que vai aí- valorizar, qual, né? E assim, e às vezes a pessoa fala assim, eu tenho tanto, o que eu consigo fazer com isso? É. Às vezes eu falo nada. Sério? Vai precisar pegar um pouquinho. Já chegou o cliente e falou assim, eu tenho um terreno, eu tenho 80 mil para construir. Eu falo, hoje você não faz nada. Não Não, faz. tá bom, a gente mura ele pra você. Nossa, gente dura que não dá para fazer nada mesmo, Não, né? hoje- Infelizmente, eu vou Hoje falar, não o que tem eu jeito. faço com 80 mil lá no terreno do cliente? Eu falo, não dá hoje, não dá. Eu falo, se você já tem 80 mil, não dá, mas fica em tanto, vamos buscar Vamos o tentar caminho. buscar Mas um é outro isso que eu caminho. falo. Tenha Olha, eu vou paciência desenvolver que um projeto básico para você, com 2 quartos, pequeno, assim, até de 70 metros quadrados, e vou te mostrar um orçamento. Vai ficar em X mil, X mil, entendeu? Vai ultrapassar o seu orçamento, assim, assim, assim. Aí ele vê o que ele vai fazer. Mas eu já falo assim, ó, não alimenta a esperança dela. Fala, não, o que do meu cliente? Fala, ó, com 80 mil, não, você pode construir com 80 mil. Aí o cliente começa com 80 mil, de repente acabou o seu dinheiro, não acabou a casa.
Então, Isso tem muitos. gente. E aí isso demonstra até aonde que a gente pode chegar, né? Tanto de às vezes, construir uma casa de 2 quartos, uma casa pequena dentro do orçamento de um cliente, quanto ir lá e fazer uma grande reforma, como nós fizemos da igreja, ou pegar uma casa de condomínio de 400 metros quadrados, ou pegar um barracão enorme para o cara mudar a indústria dele de local, então a gente consegue. Ou pegar uma reforma como o Carlos César está pegando à noite lá. Eu falei assim, não, essa eu vou tocar, essa eu quero, viu? Porque vai ser super legal, que está fazendo uma Rápida, uma sala ali no Santa Maria. no Santa Duas Maria, salas. super legal. Gente, que bacana. E a igreja ficou tão linda. Projeto, Nossa. então, né, E depois de dessa vocês. igreja já está vindo outras, né? Já veio Tá Nossa vindo Senhora das, outras, depois sim. da Nossa Senhora das Graças veio Ah, o Mosteiro de Claraval. mosteiro, vocês estão e reformando a lá? Matriz de E Ibiraci. Matriz de Ibiraci. Que bênção, porque ficou muito E lindo, estamos tá vendo? orçando outra. Aí que tá, olha só. É uma vitrine. Exato. vitrine. Você entra, a Nossa Senhora das Graças precisava de uma reforma há muito tempo. E deu trabalho. Deu. Porque precisou de fazer muita coisa lá, né? Lá foi um desafio. Eu falo que a gente Nós fechou a conhece. igreja, né? Lá foi 4 meses com a igreja fechada, né? Mas ficou linda. E o mais legal, quando a gente fechou a igreja, o padre falou assim, ó, Carlos, ó, eu tenho um casamento marcado uma semana depois da entrega. Se vira. Ele falou, se vira. Então não tinha como a gente falar assim, ó, Atrasei a obra. falando assim, atrasei a obra. Aconteceu isso, não tinha essa opção. Porque você mexer com o sonho de uma noiva é Nossa. pior que você mexer com qualquer Vocês outro não tipo de podiam coisa. atrasar, gente, de forma alguma. Não podia. Porque imagina o prejuízo financeiro, emocional daquela noiva de ter que desmarcar o casamento porque a igreja não ficou pronta. Bicha, aí a gente falou, não, vamos trabalhar, Parabéns. vamos pra cima. Parabéns E fizemos, pra entregamos uma vocês. semana antes. Ela A noiva casou, ficou feliz com a igreja nova, tudo lindo, maravilhoso. Ô, gente, olha só. Estreou a igreja nova. Olha, Aí nossa. agora a reforma do mosteiro, Ai, não, olha, Agora, quero acompanhar, viu? Pra reforma gente do vir mosteiro e falar de Ibiraci. da reforma e de outras. Né? Nós temos muito para falar da construtora, falar de vocês. E nós já estamos 1 hora aqui batendo papo. Já? Passou tão Já rápido Passa rápido, né? que a gente nem Nossa Senhora. viu. Não viu. Vocês vão voltar, porque tem muito assunto. Com certeza, Como- voltaremos. Nós já estamos falando que eles vão ter um podcast deles, viu, pessoal? Se tamo com preparem. vontade, sim, viu? Agora, vamos fazer uma coisa. Eduarda T, Isso. você vai falar sobre por que buscar a FUST Construtora para construir o seu imóvel. Depois o Carlos Humberto, depois o Carlos César. Então, vamos lá. Então, por que buscar a FUST Construtora? Eu acho que a nossa vida é muito corrida e a nossa hora ela é cara. Então, a gente tem que trazer um especialista para transformar esse sonho nosso mesmo da construção civil em metro quadrado. Então, eu acho que quando a gente traz um especialista como a FUST, a gente vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Que as coisas vão acontecer, que o meu investimento vai estar assegurado e que eu vou ter um controle do meu orçamento, que eu vou ter qualidade na minha entrega e que eu vou conseguir casar no tempo certo. no tempo Casar, certo, tá porque eu não igual. atrasei Pegar a a obra obra, certa. né? Então é isso. Acho que falar Maravilha. da FUST, para mim, hoje é um privilégio. Antes também era, agora é mais. Carlos Humberto, por quê? Eu acho que a FUST hoje, eu vivo o sonho da FUST desde quando eu montei a FUST, então tá no meu sangue, né? Então, nós somos especialistas no que fazemos. Sim. E a cada dia que passa, eu sinto mais orgulho do que trabalhar dentro da minha própria empresa. Então, eu trabalho com amor, com carinho, como se estivesse trabalhando para algum parente meu, para algum, né, conhecido bem próximo. Então, eu sinto os clientes bem próximos. Então, eu sinto a dor de cada cliente. Então, a gente tenta trazer o cliente bem mais próximo da nosso vínculo, tratar o cliente com respeito, com honestidade. Então, eu acho que eu gosto de falar igual o nosso slogan, né? Transformando o sonho em metro quadrado. Então, é igual eu falei, cada perfil é um sonho e nós tratamos um sonho tanto de alto como de baixa renda como se fosse um sonho. Então, eu gosto de falar sempre assim. E aí o sonho é independente do tamanho do metro do quadrado. tamanho, Vocês estão lá pra independente auxiliar. do tamanho do sonho, nós estamos ali para realizar. Aí a gente vê, pessoal, o olho dele brilha quando ele fala da empresa, né? Quando ele fala da construtora. Porque é amor, a gente tem que gostar do que faz em primeiro lugar. Muito. Né? Muito. Realmente ter amor por aquilo. Aí
só sucesso daqui para frente. E pensar em desistir, já pensei muito, mas graças Porque a Deus. eu imagino que sim, porque dá dor de dor de cabeça. cabeça. A gente sabe que aprender, dá. né? Assim, Empreender. muita gente fala assim, montou a construtora, vai ficar rico e não tem problema. Não, Não é assim. problemas atrás de problemas e nós estamos ali para resolver. Tanto de É isso aí. cliente como nós próprios ali dentro. Parabéns, continua Muito fazendo obrigado. assim com esse amor que você tem aí, com essa garra, essa vontade, que só vai crescer em mais, cada ano mais, né? E trazer novos investidores também Se Deus para a quiser. FUST Construtora. Graças a Deus. Carlos César, Nossa, você. difícil, hein? Chora não. Gente, mas é de emocionar, é, porque a hora que ele estava falando ali, você eu vi que emocionou, né? De fazer parte, de estar junto Não, hoje é um no quadro privilégio. societário. Ele tem um amor ali no que faz, que ele já mostrou ali na hora, né? Que é transformar esses sonhos em Em metro metro quadrado. quadrado. E ali é uma família, e pra né? você, esses dois irmãos aí, eu falei, pode trocar os projetos que ninguém vai perceber. Não vai, agora emagreceu, tá 25 então quilos tá, mais magro. agora que tá mais parecido ainda. Tem que dedar? Ah, Agora tem. você corta isso aí, viu? Não, tem que dedar, não. Vai ter que falar, tô falando bem, aí. Tem que pôr o Eduardo no meio e falar assim, ó, o da direita é o Humberto e É o o César. é o César. Eu acho que assim, ó, contratar a construtora hoje, a FUST, né, é contratar segurança. É contratar segurança. É ter a certeza que seu imóvel será entregue, né, na qualidade esperada, no prazo esperado. E saber que realmente o que está sendo apresentado ali é o que realmente está no projeto, né? Então a gente constrói fielmente. Eu acho tão legal a gente olhar um projeto, de repente você olha a construção pronta, é tão emocionante de ver aquilo lá, aquele negócio sair do papel, é tão gratificante. E assim, ter a certeza que a gente vai ter os nossos clientes como nossos amigos e parceiros, né? E dar segurança do começo ao fim para eles, tanto na parte de concepção dos projetos até a entrega da obra, ele ter aquela segurança de que realmente o que ele está adquirindo ali é o que ele contratou, o que ele pagou para fazer aquilo. Gente, Segurança olha total. só, que tarde maravilhosa estar com vocês aqui. Vocês vão voltar, porque tem muito certeza. para a gente falar. Tem. Com de certeza. construção. Na próxima né? eu quero vir falar só de steel framing. Então, tem assunto, Que gente. a consultora hoje está oferecendo esse tipo de serviço e vai ser o próximo que eu quero desbravar esse assunto aqui com todo mundo, só Vamos. desse mercado que realmente é um mercado que não tem mais volta. Não, já vamos agendar o próximo. Vamos deixar então, agendado. Muito obrigado pela participação Nós que de vocês. agradecemos. André, E até obrigado, o próximo Qualitar em Foco.